Estão lutando pela vida, mas em memória daqueles que não estão mais entre nós. Porque o Estado tomou uma decisão desde sua criação, que nós não fazemos parte, nós não somos reconhecidos enquanto cidadãos e cidadãs. E por isso, em memória daqueles que não estão mais entre nós, eu vou dizer o nome de algumas das vítimas pelas quais nós temos lutado. E vocês vão dizer presente, tá certo? E eu vou dizer o que cada uma dessas vítimas fazia. Porque ao contrário do que é veiculado, ao contrário do que é lacrado na nossa existência, pela cor da nossa pele, nós temos história, nós temos família, nós temos trajetória e nós temos sonhos. E por conta disso eu vou dizer o que cada uma dessas pessoas fazia. João Jorge, ele que é Maridão, está presente nessa manifestação. Jackson, cabeleireiro e estudante. Presente. Ricardo Matos, artista circense. Presente. Enio Matos, irmão de Ricardo. Presente. Aurina Santana Rodrigues, líder comunitária. Presente. Presente. Jorge, o serviço que tem na comunidade, a polícia e o carro do lixo. O que você tem aqui? Joquielson, líder comunitário. Presente. Edinho, estudante. Presente. Trayvon Bate. Presente. Negro Blue, rapper e estudante. Presente. Eu sou Eras, ou Erasto Felício, como queiram. Eu faço parte da Teia dos Povos, desde a Bahia, e fui convidado para estar aqui no dia de hoje como um dos filiados da Alameda. Esse vídeo que nós assistimos, e a pessoa que está falando, usando o microfone, eles são muito importantes ainda hoje na luta da Teia dos Povos na Bahia e nas lutas, né, contra o genocídio preto. Aquela voz que está falando é de doutora Andréa Beatriz. Ela é médica do sistema penitenciário. Ela é médica do sistema penitenciário e professora de medicina da UFES e da Baiana. Uma gaúcha, né, que ficou radicada na Bahia e tem feito uma luta absolutamente poderosa desde 2005 com a campanha que nós conhecemos como Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, uma campanha que se tornou internacional depois da marcha de 2013. Então, eu trouxe esse vídeo porque eu acho que nem toda marcha de 2013 é sobre 2013. Há muitas marchas que não têm a ver com aquela conjuntura, mas que aquela conjuntura ajudou a difundir, a fortalecer. Ou como a doutora Andréa Beatriz nos ensina, nós temos que ir para além da conjuntura. Nós não só lutamos a partir da conjuntura. E eu vim aqui, na verdade, para falar que a gente precisa muito, muito, muito escapar da sedução de ensinar a luta ao povo. Essa é uma sedução que nós, sobretudo, que estamos em um caminho intelectual, temos, e ela é muito irresistível, e quase sempre a gente está dizendo, é assim que se luta, é assim que se faz, essa é a forma da organização correta. A Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, existia como campanha desde 2005, e a gente tem que lembrar que esse é o período de ascensão do petismo, né, como uma estrutura política no Brasil e logo depois na Bahia, aonde o governo até hoje, desde esse período, governos do PT. E o genocídio do povo preto foi ocorrendo ao longo de governos sucessivos do Partido dos Trabalhadores, ao ponto que, ano passado, chegamos à marca absolutamente estúpida, violenta, brutal, de que, dos assassinados pela polícia do estado da Bahia, 97% são negros. E aí, a doutora Andréa Beatriz nos ensina
que se é verdade que são tempos de catástrofe, se é verdade que as pessoas estão muito preocupadas com o fim do mundo, com a destruição dos territórios, o primeiro território que o preto, que a preta defende é o seu próprio corpo. E embora estamos desde algum tempo, desde a Eco 92, pensando na destruição do mundo, do meio ambiente, nossos corpos estavam sendo destruídos muito antes. Todas essas construções que estão feitas aqui do nosso lado foram feitas por corpos destruídos. E ainda hoje, há resíduos desses corpos destruídos ali abaixo, passando fome. E esses resíduos vão continuar enquanto a gente não virar o jogo. Esses resíduos de seres humanos são a primeira etapa do processo de destruição e de catástrofe que nós estamos preocupados agora. E aí Andréa Beatriz nos ensina uma coisa que é muito importante, para a gente. Que se a gente não defende os territórios primeiros, que são os corpos pretos, não tem como defender o resto. Se a maioria são os negros, são as negras, vocês vão fazer a luta com quem? Com quem a gente vai conseguir virar o jogo? Para defender isso, diferente das marchas de 2013, que foram muito poderosas, mas não acumularam ao ponto de ter uma organização que fizesse uma luta e virasse o jogo, a Reaja transformou uma marcha que tinha desde 2005, portanto, 8 anos ali, em uma marcha internacional, que vai ter mais de 40 mil pessoas em 2014, em vários países do mundo. Ela vai acumular fazendo uma escola Winnie Mandela, para ensinar as crianças pretas como se defender, como lutar contra o racismo. Ela vai fazer uma editora que publicasse livros pretos. E mais do que isso, vai continuar salvando muitas vidas pretas que estão aprisionadas no sistema penal. Porque eles atuam dentro de onde a esquerda não tem nem coragem de chegar com luva, com máscara. Ali, onde a esquerda bota colete à prova de bala e ainda assim tem medo de colar, é lá onde essa galera aí, que fez essa gigantesca marcha em 2013, segue atuando. Atendendo as pessoas do sistema penitenciário, impedindo as execuções feitas pelo Estado. E eles fizeram o quê? Aliança com os povos dos territórios indígenas, quilombolas, sem teto, para poder salvar essas pessoas. Então, quando você vai na Reaja, você não vê. Mas ali, nós já conseguimos tirar pessoas que estavam em via de execução policial e enviar para uma aldeia, enviar para um quilombo, para a pessoa morar lá e sair da bala. Então, nós não temos muito o que ensinar, nós temos, nesse sentido, que aprender. E entender que junho de 2013 foi importante porque impulsionou uma luta que tinha antes, mas que ela tinha objetivo, tinha programa, tinha perspectiva de luta e não se dissipou e também não foi tomada pela direita, porque era impossível a direita tomar essa pauta. A direita nunca tomaria essa pauta. Mas a esquerda abandona ela frequentemente. A esquerda frequentemente se esquece disso para fazer um voto. Então, todo mundo dizendo que a gente tem que apertar o 13, massa, é isso aí. Mas lá na Bahia, é esse governo que comete o genocídio. E o que a gente tem que fazer? Nós não temos que falar, não temos que discutir, não temos que defender nossos corpos? A mim não me parece justo. E aí, Malcolm X dizia que é por todos os meios necessário. E o mestre Hamilton Borges, fundador da Reaja, nos ensina que, mas não é de qualquer jeito. É por todos os meios necessários, mas não é de qualquer jeito. Enquanto as marchas de junho foram de qualquer jeito, por muitos caminhos que deram em coisas boas e ruins, a marcha da Reaja tinha jeito, propósito, programa, e vai se aliar a uma série de povos para continuar defendendo os territórios que nos importam, os territórios que são fundamentais para a existência de qualquer fagulha de perspectiva no futuro contra a catástrofe, que são os territórios que não são da destruição, são os territórios contra a destruição. Então, eu queria muito que a gente olhasse para esses vídeos e falasse, olha, nem tudo de junho de 2013, nem tudo de 2013 é sobre um gigante atabalhoado,
meio embriagado, meio de ressaca, meio caindo. Uma parte grande de junho de 2013 é sobre organizações poderosas do povo e que tem como missão fundamental seguir existindo, vivas e vivas, seguir sobretudo, gente, não acreditando na verdade do nosso algoz. Porque aquele que acredita na verdade do seu algoz merece o destino que tem. Que a gente siga aprendendo com os povos, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Paz entre nós, guerras aos destruidores. É isso.